Durante o mandato de um certo governante houve a diminuição da desigualdade social. Será que isso é necessariamente uma coisa boa? Em contrapartida, um outro governante teve um aumento da desigualdade social durante seu governo. Será que isso é necessariamente uma coisa ruim? Então agora eu vou retornar a uma discussão que eu comecei no outro canal que eu tenho, que é um canal que eu falo basicamente de economia e investimentos, que é o Underdog Invest, e eu vou só comentar aqui duas aplicações mais interessantes sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu vou usar a próxima lousa para falar sobre altura de jogadores de futebol. É um vídeo que eu gravei para esse outro canal, aproximadamente 5 meses atrás, e eu vou fazer uma argumentação sobre os perigos de você se atentar demais a algumas métricas como a desigualdade e como os políticos podem te enganar. Então, os políticos podem te enganar tanto porque eles querem te enganar ou às vezes mesmo porque eles têm um mau entendimento sobre alguma das coisas. Então, em primeiro lugar, eu vou falar isso. Então, depois que eu falar isso, eu vou trazer um pouco mais para o nosso caso. Eu quero falar um pouquinho, brevemente, sobre voto e sobre pandemia. Então, eu vou estalar o dedo e vocês vão ver o Felipe de 5 meses atrás. E depois eu volto para falar um pouquinho sobre isso daqui, beleza? É isso aí. Eu vou ensinar um jeito muito fácil de você resolver o problema da desigualdade social. Antes, eu quero só falar de um exemplo com, sei lá, jogadores de futebol, alturas de jogadores de futebol, só para a gente pegar a intuição um pouquinho melhor, né? Então, digamos que tenha 6 jogadores aqui, né? Eu coloquei a altura de cada um deles em centímetro, né? Então, tem 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m, outra pessoa com 1,80 m, 1,85 m e 1,90 m. Legal, existe desigualdade de altura, que eu estou considerando a altura, existe desigualdade de altura entre esses jogadores? Existe. Eles não são iguais, então existe desigualdade. Tem um aqui que é alto, tem um aqui que é baixo, né? 1,70, 1,90, 1,85, 1,75. Existe diversidade, né? Existe desigualdade de altura entre esses jogadores, né? Qual é o jeito fácil de eu diminuir a desigualdade disso daqui? Bom, você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou quebrar esse grupo em mais de um grupo. Chamo esse primeiro grupo aqui, o grupo dos mais baixos, eu chamo de grupo A, e o grupo dos um pouco mais altos eu chamo de grupo B. Pronto, eu acabei de diminuir a desigualdade de altura nesse grupo, porque esse grupo tem menos desigualdade social se comparado com o grupo inteiro inicial, né? E esse grupo aqui, ele também é mais semelhante do que ele seria se eu estivesse comparando os dois grupos, né? Essas duas partes ao mesmo tempo. Perceba que eu não fiz nada, eu simplesmente quebrei os dados e eu consegui o resultado que eu queria, que era diminuir a desigualdade de altura nesse grupo de jogadores de futebol, né? Agora, quando a gente pega coisas das ciências sociais, da economia, é muito comum as pessoas cometerem erros muito graves, porque elas consideram a desigualdade como um problema em si e não entendem exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, digamos que isso aqui fosse dinheiro, né? Então, uma pessoa X ganha... Vou colocar um 0 a mais em cada uma dessas pessoas aqui, tá? Então, uma pessoa ganha 1.700, a outra ganha 1.750, 1.800, 1.800, 1.850, 1.900 reais. Existe desigualdade de renda aqui? Existe desigualdade de renda. E qual que é o jeito fácil de resolver o problema da desigualdade de renda? A mesma coisa que eu fiz no caso dos jogadores de futebol. Eu posso agrupar esse grupo aqui que tem uma renda um pouquinho menor e esse outro grupo aqui que tem uma renda um pouquinho maior. Pronto, eu já diminuí a desigualdade de renda aqui nesse grupo, né? Então, se eu sou um político, eu posso quebrar um distrito e resolver o problema da desigualdade, né? Eu quebro um distrito, tiro uma parte que é muito pobre ou uma parte que é muito rica e falo, ó, resolvi o problema. Só que quando você faz isso, perceba que se eu pegar uma outra pessoa, uma pessoa muito alta ou uma pessoa muito baixa, e eu colocar em um desses grupos, você pode perceber que individualmente a pessoa não vai ficar mais alta ou mais baixa, nem mais rica e nem mais pobre, embora eu esteja aumentando a média e esteja aumentando a desigualdade social. Então, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega estatísticas da vida real aí, que jornalistas vão comentar, cientistas sociais, porque às vezes você vê
um aumento na desigualdade e você acha que necessariamente aquilo é uma coisa ruim. Pode ser e pode não ser. Pode ser simplesmente que você pegou um dado muito longe da média daqueles outros dados, mas não alterou individualmente a renda e nem a altura de ninguém. Ou seja, se entrar uma pessoa muito baixa no estúdio, as pessoas não perdem altura, mas você pode falar que diminuiu a altura média ou que aumentou a desigualdade, então você tem que tomar um pouco de cuidado para ver individualmente o que pode estar acontecendo, tá? Isso aqui é só um rascunho de algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês depois, né? Porque as pessoas gostam de comparar países como, sei lá, Brasil, que é um país extremamente heterogêneo, Estados Unidos, que também é outro país bastante heterogêneo, com países da Europa, como, sei lá, Suécia, Suíça, Noruega, e isso me ataca a gastrite, porque é muito difícil você comparar coisas de escalas diferentes. Você está pegando um grupo muito heterogêneo, é diferente de você comparar com um grupo muito homogêneo, tá legal? Então eu fiz esse vídeo aqui só de provocação, porque quando você pensa em altura, você entende que entrar uma pessoa alta ou baixa pode aumentar a desigualdade de altura, mas ninguém individualmente vai ficar mais alta ou mais baixa. Mas quando você coloca dinheiro, por exemplo, na parada, o pessoal começa a pensar meio distorcido, tá? Qualquer comentário pode deixar aí embaixo o comentário. É isso aí, um abraço, tchau, tchau. Voltando agora para o presente, eu vou falar um pouquinho sobre voto e pandemia, beleza? Então, um dos grandes problemas que eu tenho quando as pessoas falam sobre métricas e estatísticas não é nem como você pode manipular isso, mas também como que, se a gente analisar a escala errada, a gente chega em conclusões muito equivocadas. Por exemplo, digamos que isso aqui seja, por exemplo, o estado de São Paulo. Beleza. Então, eu vejo que posso falar que o estado de São Paulo tem uma certa densidade populacional. Eu pego a quantidade de pessoas e eu divido pela área. E eu consigo falar assim, São Paulo não é uma cidade muito densa, o estado de São Paulo, desculpa, não é uma cidade muito densa, então provavelmente na pandemia não terá muito problema, porque não existe muita aglomeração. Só que quando você está analisando o estado de São Paulo de uma forma geral, nesse seu modelinho mental, você está meio que imaginando que as pessoas estão igualmente distribuídas dentro do próprio estado de São Paulo. Então você pode realmente falar, o estado de São Paulo não é uma cidade muito densa, logo não terá tanto problema de pandemia. Mais ou menos, porque não é assim que as coisas acontecem. Geralmente, as pessoas elas são hiper mega concentradas em alguns bolsões. Então, quando você for ver a pandemia, é muito mais importante você analisar esses bolsões do que analisar o cenário completo. Por exemplo, aquele Salim Matar, um cara do Novo aí, que foi ministro do Planejamento, uma coisa agora no governo Bolsonaro, depois ele saiu. Ele fez um tweet bastante míope, para ser educado, falando que os republicanos nos Estados Unidos, os estados republicanos tinham menos morte do que os estados administrados por democratas. Só que ele foi muito sacana quando ele falou isso, porque os estados mais densos, ou seja, são os estados que têm uma propensão maior a propagar a pandemia, são os estados que tipicamente votam no Partido Democrata. Então você não consegue ficar comparando tão bem coisas dessa natureza. Você precisa fazer outros recortes para conseguir comparar coisas mais comparáveis. Então, eu vejo muita gente falando, o Brasil é um país muito pouco denso. Sim e não. Se você for analisar a métrica puramente, isso é verdade. Mas se você for analisar os efeitos sociais disso, você vai ver que não é bem verdade. Os seus modelinhos mentais não vão funcionar. Porque a gente é muito focado em algumas poucas áreas. E isso daí vai fazer muita diferença quando você for analisar coisas como o voto. Às vezes, o voto é muito mais relevante em pequenos bolsões altamente populacionais, altamente populosos, do que analisando o negócio grande como se fosse totalmente esparso e equidistante uma pessoa da outra, tá legal? Então, eu vou até querer depois fazer um modelinho aí para brincar com um pouco de dados de Gini, por exemplo, para ver como você consegue manipular isso de acordo com o tamanho da escala, o tamanho do recorte que você vai fazer. Beleza? Esse vídeo aqui foi só um vídeo provocação aí para deixar para vocês pensarem um pouquinho. Qualquer coisa, comenta aí embaixo. É isso aí, abraço!